Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências da SEMEC Connect. Gostaria, de saudar os alunos, os professores que estão participando dessa aula. Então, hoje nós iremos estudar os sistemas, certo? Iremos estudar o sistema muscular ósseo nervoso do corpo humano, certo? Então, o sistema muscular ele está interligado ao sistema ósseo, assim como pelo sistema nervoso, que é quem dá o comando para que esses outros dois sistemas eles possam funcionar de forma harmônica. Então, primeiro vamos falar do sistema muscular e quais são as suas funções. Então, o sistema muscular ele é composto pelo tecido muscular. Então, temos o esquelético, o liso e o cardíaco. Então, só pelos nomes já fica fácil da gente identificar a função de cada um deles. Então, o esquelético ele é responsável por maior parte dessa função no tecido muscular. Ele é responsável pelo movimento corporal, pela manutenção da nossa postura, pela nossa respiração, produção de calor corporal e a comunicação. Então, quando eu faço essa gesticulação com as minhas mãos, eu estou utilizando o sistema muscular, a função esquelética. Para eu ficar aqui em pé, ficar sentada, ajoelhada, a questão da minha postura, também são os meus ossos, também é esse tecido muscular junto com o esquelético que vai conseguir fazer essa função. Quando nós respiramos, a gente sente, que como se a gente sente que os nossos ombros também se movimentam quando a gente faz aquela respiração profunda. Então, estamos utilizando também o nosso esquelético, os nossos ossos no sistema muscular. E a produção de calor corporal. Então, esse calor que nós sentimos na nossa pele, que mantém a nossa temperatura, ela também é responsável, também o tecido muscular ele também é responsável por essa função no nosso corpo. O tecido liso ele é responsável pela constrição de órgãos e vasos, ou seja, os nossos órgãos, as nossas veias, as artérias, e o cardíaco, como já o próprio nome diz, é responsável pelo batimento cardíaco, que é um músculo também. Então, essa função que o nosso coração faz ao bater é o músculo cardíaco que faz com que ele faça, esse batimento, possa pulsar. O corpo em movimento. Então, os músculos, eles são tecidos formados de fibras e células, como vocês podem observar aí na imagem. E devido muitas de suas propriedades, desempenham funções de sustentação, locomoção, fornecimento de calor em homeotermos, pressão sanguínea, batimentos do coração, além de conferir a forma do corpo. Então, são os nossos músculos que dão a forma do nosso corpo. Algumas pessoas são mais magrinhas, outras são mais fortes. Então, são os músculos que moldam o nosso corpo, assim como é responsável pela sustentação, a nossa locomoção. E esse fornecimento do calor, como eu disse a vocês, nossa temperatura e também na nossa pressão sanguínea. O sistema muscular. O movimento é uma função essencial do nosso corpo, que se resulta em contrações e relaxamentos musculares. Então, o sistema muscular ele é responsável por toda essa movimentação que o nosso corpo faz. E é graças a ele, essa contração muscular, que os animais podem nadar, respirar, voar, mover o alimento na cavidade digestiva e bombear o sangue dentro dos vasos sanguíneos. Então, esse bombeamento do nosso sangue nos nossos vasos são justamente pelo músculo cardíaco, Cada batimento que ele dá, esse sangue ele faz percorre, todo o nosso corpo através dos vasos. E a cavidade digestiva também, porque aquele processo de digestão que acontece no nosso organismo, como já vimos em aulas anteriores, é justamente também o sistema muscular que é responsável por isso, A questão do tecido liso que é responsável por essa manutenção aí do nosso sistema digestivo. Agora nós iremos ver o sistema ósseo. Como vocês observam aí na figura, como cada vez que vai passando nessa faixa, você nota que lá no lugar dos músculos fica mostrando os nossos ossos, Então, o sistema esquelético, ele é composto por ossos, cartilagem e articulações. São de formas variadas, Eles podem mudar do tamanho, a espessura,
O adulto tem 206 ossos, numa pessoa adulta. Então, o esqueleto é um conjunto de ossos que constitui, que dá sustentação ao corpo. Se divide em partes: esqueleto axial, que é a cabeça, a coluna vertebral e o nosso tórax. Essa é a parte do esqueleto axial. O esqueleto apendicular é do membro superior e dos membros inferiores. A articulação é o local da união, em geral, mais ou menos móvel entre dois ou mais ossos. Então, quando a gente pega, né, o nosso dedo e a gente vê essas dobrinhas que nós temos, são as articulações, né? Ela liga um osso ao outro. Tem aí, né, os tendões também, que ligam uma parte óssea ao músculo. Não tem flexibilidade durante o movimento, mas, porém, uma vez rompidos, a gente perde o movimento daquele membro. Se você machucar a sua mão, o seu braço, os seus dedos, qualquer parte, né, do seu corpo, e romper os tendões, você perde o movimento, certo? Ela não tem flexibilidade durante o movimento, mas é ela que é responsável pelos movimentos. Se você perde os tendões, aquele membro ele não vai conseguir mais se mover. Aí nós temos a imagem, né, de um esqueleto se movimentando. Observem que toda a parte óssea, ali em sua maioria, né, elas estão se movimentando de acordo com o movimento que o seu corpo estiver fazendo. Então, o ser humano adulto possui 200 ossos, como eu havia dito a vocês. E as articulações são as que unem os ossos do esqueleto. Mas essas articulações elas podem ser classificadas em 3: móveis, semimóveis e imóveis. Quando é que elas são móveis? Elas são móveis quando elas permitem ao corpo realizar grandes movimentos. As semimóveis permitem que o corpo realize pequenos movimentos. E as imóveis não permitem movimentos algum no corpo. Aí na imagem vocês observam a imóvel, né, que é a cabeça, que ela vai, né, a nossa cabeça ela não se desmonta, né? Ela vai ficar ali. Tem a semimóvel, que é essa questão da nossa coluna, e a móvel, que são, né, as articulações das nossas pernas, aqui dos nossos braços. Aí o esqueleto aí fazendo capoeira. A função do esqueleto, qual é essa função? Ele tem a função de estrutura de sustentação corporal, assim bem como juntamente com os músculos, e também faz essas reservas de sais minerais, de cálcio, de fosfato, que são fundamentais para o funcionamento das células e devem estar presentes no sangue. Então, quando a gente tem baixa quantidade de cálcio nos nossos ossos, a tendência deles é serem mais fragilizados, quebrarem com mais facilidade. Então, ele também faz esse abastecimento, né, de sais minerais e também de cálcio. Inclusive, algumas pessoas precisam, né, tomar cálcio para fortalecer os seus ossos. Agora, iremos ver o sistema nervoso, que é também muito responsável, é ele quem faz o comando para que o sistema muscular e esquelético que são associados possam, de fato, fazer bem as suas funções. Então, o sistema nervoso é quem faz todo esse funcionamento. Aí nós temos aí, né? Essa imagem aí é mostrando uma célula do sistema nervoso. Então, quais são as funções do sistema nervoso? O que ele faz no nosso corpo, no nosso organismo? Ele recebe informações do meio externo e interno, que são as funções sensoriais, né? Como o som que a gente é emitido e a gente pode escutar, é o calor, é o frio. Então, essas são as funções sensoriais. Associar e interpretar informações diversas são as funções cognitivas. É o que nós estamos fazendo agora, estamos estudando e o nosso sistema nervoso ele está associando, ele está interpretando as informações que estão sendo passadas para vocês para que, de fato, essa função cognitiva ela aconteça, que é a aprendizagem. Ordenar essas ações e respostas, que é a função motora. Se eu penso que eu quero pegar algo, então meu sistema nervoso ele faz essa ordenação para que eu pegue, né, o que eu estou aqui esse controlezinho. Eu vou pegar meu celular, eu vou pegar a colher para mim comer, então eu penso e vou fazer. Então é ação e resposta, e é a função motora. Controle do meio interno, devido à sua relação com o sistema endócrino. Memória e aprendizado, função cognitiva avançada.
Então, quando eu estou aqui passando para vocês, ensinando a vocês, estamos, né, aprendendo juntos. Nós estamos fazendo o quê? Associando e interpretando essas informações. Então, são as funções cognitivas. Mas quando é que essa função cognitiva ela é mais avançada? Quando eu memorizo e quando, de fato, eu aprendo. Então, a função aí ela já foi mais avançada. Além de receber as informações e interpretá-las, eu já consegui aprendê-las, eu já consegui memorizá-las, certo? Aí nós temos a imagem, né, aí do cérebro e também ele bastante colorido, que são justamente as funções aí do sistema nervoso, né? Que cada uma parte dessa é responsável por uma função. Então, o sistema nervoso ele tem essas divisões. Ele tem a central, que é o cérebro e medula espinhal, e o periférico, que são os nervos e os gânglios. Então, qual são a função deles? Ajustar o organismo animal ao ambiente, perceber e identificar as condições ambientais externas e as condições internas do organismo, receber as informações do meio interno e externo, que são as funções sensoriais, associar e interpretar informações, a memória e ordenar ações. Então, esses dois sistemas, o central e o periférico, é que são responsáveis por essas determinadas funções que nós vimos. Aí nós temos um exemplo, né, de uma célula nervosa aí do sistema nervoso. Ó, os neurônios ali a 1000. Outra imagem aí, também ligada ao sistema nervoso aí central. Bom, pessoal, obrigada pela atenção de vocês e o professor irá disponibilizar a atividade do link do grupo e mãos à obra. Até a próxima aula. Obrigada pela atenção, pessoal.